Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23/9/2015 com os fechamentos do dia 22. Ibovespa deixou um pavio de alta hoje marcado aqui, né? Tinha deixado um pavio de baixa aqui junto com essa estrela da noite, e aqui ele faz um movimento inverso, bem na área densa desse triângulo grandão, né? Isso quer dizer que ele deve resistir nessa região do 46 mil pontos, né? Deve ficar aqui mais alguns dias, pode ser até que ele venha tocar de novo aqui na linha de tendência. Se ele fizer isso, a gente tem na verdade um pequeno ombro cabeça a ombro se desenhando, tá? E a projeção dele seria de 3.700 pontos para baixo dos 5.700, ou seja, 42 mil pontos, que foi mais ou menos lá na última mínima que ele fez, que veio aqui para os 42.700 pontos, seria uma renovação dessa mínima. Então o Ibovespa pode estar montando aí uma figurinha que vai projetar alguma coisa, porque por enquanto a gente está dentro da tendência de baixa, mas sem projeções objetivas de preço. Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que tentou também se enfiar aqui bem mais para baixo. Ele perdeu a linha de tendência que estava colada ontem, né? Perdeu também os 46.950 pontos de ontem, mas não foi barato, né? Ele tocou na outra linha aqui de baixo, aquela que eu falei que seria o objetivo ontem, né? Inclusive foi exatamente o movimento que eu falei ontem que ele devia fazer se perdesse a linha. Ele tocou na linha, só que aí depois ele voltou para dentro dos 46 mil. Ele pode ficar nesse espaço em branco aqui das duas linhas de tendência mais alguns dias, né? E se ele continuar caindo aqui, a gente pode dar uma olhadinha nisso aqui como se fosse um triângulo também, né? Eu cheguei a mostrar isso aqui ontem. E aí ele está dentro da linha de tendência aqui. Se ele voltar a cair, ele também vai abrir uma projeçãozinha de baixa, assim como à vista. O Ibovespa Futuro está em tendência de baixa sem projeção, ele também pode abrir uma projeção. Nos próximos dias a gente vai ter uma noção sobre isso. Vamos falar agora do dólar. Dólar mais um gap de alta, né? Da última vez ele até fechou o gap, mas aí voltou a subir. Dessa vez ele foi para cima e fechou acima do 3.985. Ontem eu falei que o preço de fechamento, né, do 4.000 lá que ele fechou, não é bem leilão, né? Não é leilão, então o preço de fechamento não é forte. Precisava ver a abertura do pregão de hoje. A abertura de hoje já foi com gap de alta, né? Abriu no 4.025, então confirmou aí o rompimento do 3.985 e com isso abriu projeção até o 4.18. Tá? Então o dólar segue aí com projeção de alta. É pouco provável que ele vá bater direto aqui no 4.18. Ele deve ainda fechar esse gap que está agora no 4.01. Tá? Ele está muito longe da linha de tendência. Ele vai se aproximar um pouco dessa linha de tendência, mas deve ir de novo o 3.98, né? A região é 3.98.4. Deve funcionar agora como suporte forte para ele. Falando agora dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras se afundando cada vez mais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos gaps dela. Aí, ó, Petrobras perdendo ontem, né, o 7,38. Hoje ela deu uma caminhada e caiu 5%, né? Deu uma caminhada no espaço em branco em direção à projeção dela de 6,08. Tem um suporte aqui no 6,73. Tá? Ela foi para a casa dos R$6. Já entrou, né, a mínima do dia aí 681, R$6,81. A gente deu uma olhadinha no gráfico dolarizado dela ontem, né? Quanto mais ela cai, mais o dólar sobe, pior fica o cenário da Petrobras. Tá? Então a Petrobras segue em tendência de baixa, objetivo 608. Falando agora da Vale 5, que a gente teve nessa figura que a gente está vendo aqui de ombro cabeção no invertido, a gente teve, parece, um duplo ombro desse lado aqui, parece que ela está tentando repetir o duplo ombro desse outro lado aqui. Tá? É claro que essa figura depende, né, ombro, cabeça, ombro, do rompimento da linha de pescoço para começar. Então, enquanto ela não romper essa linha de pescoço, que está passando aqui entre o 16,30, 16,40, 16,50, mais ou menos nessa faixa em volta do 16,40, enquanto ela não romper essa linha para cima, não tem projeção, né, a figura não começa a valer. Tá? Ela está desenhada aqui, mas o preço precisa subir, passar para cima do 16,40 para abrir a projeção aí de R$4 para cima, que vai apontar para 20. Para baixo, 14,22 é o suporte. Vamos falar do Banco do Brasil, que hoje subiu um pouquinho, 0,4%, mas a mínima do dia foi bem baixinha. A mínima mais baixa
dos últimos meses em 15,78, mais baixa aqui que o 15,92 do dia 10 de setembro. Né? E ele segue abaixo do 16,60, então a gente tem ainda a projeção de 15,53 em aberto e valendo, projeção de baixa. Continuando com os bancos para falar do Itaú, que aqui no 27,42, né, segue montando ainda uma nova figura de projeção de preço. Tá? A gente poderia levar em consideração, se fosse um triângulo, isso aqui assim, né, um rompimento falso para cá, tá? Ele poderia estar testando, né, essa linha de baixo aqui para voltar a subir, mas se ele voltar a cair, né, e vier para baixo aqui do 26,80 de novo, aí realmente a coisa dá uma complicada para o lado do Itaú, mas do jeito que ele está montado aqui, ele pode ainda estar tentando se recuperar para subir. E para encerrar, vamos falar da Ambev, né? Ambev que está ainda na mesma faixa de preço, parece que ela tem um triangulinho pequeno desenhado aqui, mas de qualquer forma ela não rompeu, né? Então não tem ainda nenhuma direção para tomar. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.